Jogo horrível, horroroso de se assistir, né? Que deu até sono em muita gente aí. Muita gente também está reclamando. Em jogo horroroso, péssimo. Corinthians vence o Ceará e com essa vitória consegue aí uma vantagem boa no campeonato. Dá uma subida aí no degrau do Campeonato Brasileiro. Fique até o final desse vídeo, porque nós vamos fazer uma análise, fazer algum comentário, dar o nosso pitaco aqui a respeito dessa vitória importantíssima do Corinthians, fora de casa, né, quebrando aí um jejum aí de 4, 5 dias sem ganhar. E com isso o Corinthians traz um pouquinho mais de alívio nesse Brasileirão, mas o jogo foi péssimo. Bora pra vinheta e na sequência vamos debater, vamos comentar, vamos dar o nosso pitaco aqui sobre essa partida, essa vitória do Corinthians diante do Ceará. Bora pra vinheta. Este canal é dedicado a notícias curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Sejam bem-vindos todos no nosso canal de Primeira Timão, onde aqui você recebe notícias, curiosidade, mercado da bola, tudo sobre o Corinthians. Nosso foco principal aqui é falar do Corinthians. A gente tem às vezes notícias não muito boas do Corinthians, às vezes notícias boas. A gente tenta filtrar aí para não ficar só trazendo notícia ruim, porque a mídia muitas vezes também acaba exagerando demais em falar do Corinthians, né? A gente vê aí muitos comentaristas que não são corintianos, a gente sabe que não são, que acabam criticando, criando polêmica toda hora, querendo likes em cima de likes, né? E o Corinthians muitas vezes só em notícias ruins aí, como disse aí o próprio André Carrilho na saída da partida dessa partida contra o Ceará. O Carrilho disse exatamente isso, né? O problema do Corinthians são as notícias. A galera gosta mesmo de noticiar coisas ruins, mas, cara, infelizmente é a realidade, né? Crua e nua do Corinthians. Infelizmente o Corinthians está numa crise política muito grande e essa crise, às vezes, há um momento assim de respiro, porém quando vem outra bomba chegando, né, cara? Essa do Andrei Sanches usando o cartão do Corinthians, cara, é a coisa mais horrorosa que a gente viu, né? E o cara ainda querendo justificar, querendo usar de justificativa. Então o vídeo de hoje não é para falar do Andrés, da diretoria, mas sim do jogo que o Corinthians aí venceu fora de casa, uma grande vitória, né, galera? Até que enfim o Corinthians venceu um jogo, já fazia alguns jogos que não vencia. Venceu o Ceará com um gol do Thales Magno. O Thales Magno não jogou nada o jogo inteiro e quase perdeu esse gol aí, né? Quase que perdeu o gol. Cara, é impressionante como o Thales Magno, pra mim, cara, não joga nada, velho. Nós fomos enganados com o Thales Magno. Porém fez o gol, né? De repente fazendo um gol aí, pode ser que ventos melhores soprem, né, no futebol aí do Thales Magno. E o Corinthians consegue uma vitória importantíssima diante do Ceará lá em Fortaleza, um jogo que é bem difícil de ganhar em Fortaleza, muito difícil mesmo. E aqui a gente tem, galera, aqui a estatística desse jogo, chutes, né? O Ceará teve 16 chutes e o Corinthians 5 chutes. Olha a diferença, né? No gol, o Ceará chutou apenas 2 vezes e o Corinthians também 2 vezes, sendo que uma foi o gol do Thales Magno. Então o Corinthians não atacou nada a equipe do Ceará. É impressionante como o Corinthians perdeu, né? Perdeu o brilho ofensivo, né, cara? A parte defensiva hoje foi até bem ali, né? Teve algumas falhas, alguns momentos que o Corinthians teve falha na parte defensiva, mas a parte ofensiva que sempre nos trazia alegria aí, infelizmente, sem o Memphis Depay, sem Romero, sem também aí o Yuri Alberto, o Corinthians acaba tendo muitos problemas, né, na parte ofensiva. Então apenas 2 chutes, cara, apenas 2 chutes aí o Corinthians deu. De 5 chutes que ele tentou, 2 foram em direção ao gol, apenas 2. Então muito baixo, muito pequeno. Porém venceu o jogo. O importante é vencer. O importante é sair fora de casa com os 3 pontos. A gente costuma dizer que é um jogo aí, foi uma vitória de 6 pontos, né? Porque se vence um jogo dentro de casa, né? Geralmente um jogo em casa, outro fora, embora o Corinthians vai jogar o próximo jogo fora de casa, né? Mais um jogo fora de casa, que é contra os Bambi, contra o São Paulo, né?
E o Corinthians aí então pode ter mais uma vitória, e aí sim, cara, aí ninguém segura o Corinthians, né? Ou vamos se iludir. Mas tá muito ruim o Corinthians ainda, né? Muito ruim. E aí nós temos aqui também posse de bola. O Ceará teve 45% e o Corinthians 55%. Cara, o Ceará também é muito ruim, né, velho? Vamos ser bem sinceros, velho. Com todo respeito ao time do Ceará, mas é ruim também, né, cara? Mesmo assim, o Corinthians teve mais posse de bola. Mesmo assim, o Corinthians teve mais posse de bola na partida, embora a gente tenha percebido que o Corinthians aumentou muito o posse de bola. O problema do Corinthians que recua muito a bola, né, cara? Você vê, hoje nesse jogo teve muito isso, muito toque para trás. É um time que toca muito para trás, não é um time que agride o adversário, o Corinthians. E nesse jogo mostrou pelo menos isso. Os passes, né? Passes no jogo, né? 356 do Ceará contra 452, não teve a mais. Precisão dos passes, né? O Ceará teve 80%, o Corinthians 81%. Faltas 16 para o Ceará e 13 do Corinthians. Tivemos 3 cartões amarelos para o Ceará e 2 para o Corinthians. Nenhum vermelho, 2 impedimentos para o time do Ceará e 1 impedimento para o Coringão. E tivemos 7 escanteios para o Ceará contra 3 escanteios do Corinthians. Então, assim, o Corinthians não atacou muito. O Corinthians não atacou muito, né? Não teve aquele volume de ataque, de agressão. Mesmo porque não teve o Memphis, como a gente falou agora há pouco, nem o Romero, que poderiam fazer a diferença, né? A gente sabe que o Memphis, com todas as polêmicas que tem, que estão em volta do Memphis Depay, ele é um jogador que desequilibra, né? Um jogo como esse poderia, né, ter sido diferente, sei lá, né, cara? Vai saber. E aqui nós temos a classificação agora do Campeonato Brasileiro, né? A classificação do Brasileiro depois dessa rodada de hoje, né? É a 14ª rodada. Você percebe aqui que alguns times ainda tem 13 jogos devido ao Mundial, né? Que alguns voltaram do Mundial, o caso do Flamengo, o caso do Palmeiras. O Palmeiras mesmo tem 2 jogos a menos, né, cara? Tem 2 jogos a menos o Palmeiras, que está em quinto aqui. O Flamengo em primeiro com 27, perdeu para o Santos, mas mesmo assim ainda se manteve na liderança. E tem um jogo a menos, inclusive, que o Bragantino, que está em terceiro com o mesmo ponto. Cruzeiro, Bragantino e Flamengo 27 pontos juntos ali na primeira posição. Porém o Flamengo aí com um número de vitória, né? Deixa eu ver aqui, não, o número de vitória tá tudo igual. É o saldo de gol aqui. O Flamengo tem 21 contra 12 do Cruzeiro e 4 do Bragantino. E temos em quarto o Bahia com 24. Em quinto o Palmeiras com 23, né? Palmeiras que empatou com o Mirassol dentro de casa. Jogo, se nós estamos reclamando do Corinthians que ganhou de 1-0, né? A gente reclama porque o Corinthians não jogou bem esse jogo, né, cara? O Palmeiras, por outro lado aí, cara, empatou em casa com o Mirassol, né, cara? Então foi um resultado assim bem ruim pro Palmeiras também. Mas mesmo assim se mantém lá no G5, né? Em 23 pontos. Botafogo logo atrás com 22, Fluminense com 20, né? Depois o Atlético Mineiro também com 20 e o Coringão aqui com 19 pontos. Note aqui, galera, que o Corinthians tem um jogo a mais que quase todo mundo aqui, tá vendo? Tem 3 jogos a mais que o Fluminense, tem um jogo a mais aqui com o Atlético Mineiro, 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então o Corinthians está com 19 pontos ganhos, né? Tá com 19 pontos ganhos com 14 jogos. Então já completou os seus 14 jogos, né? No Brasileirão. Tem 5 vitórias, apenas 5 vitórias com 14 jogos. É muito pouco, né, cara? É muito pouco para um time como o Corinthians, meu irmão. É muito pouco ainda. 4 empates, né? Esse estilo do Dorival de retranca tá trazendo muito empate. Esse tipo de Corinthians que a gente está assistindo, cara, é um time muito retranqueiro. Esse não é o Corinthians que a gente gosta de assistir, não. 5 derrotas, olha só, cara, 5 derrotas, 15 gols feitos, 17 gols tomados, um saldo negativo de 2, cara. Quer dizer, além de ter um jogo a mais aí, o Corinthians, caso os outros, os concorrentes aqui, como o Ceará, que está com um ponto atrás aqui, né, cara? O Ceará está com 18, com 13 jogos, um jogo a menos que o Corinthians, pode até ultrapassar o Corinthians caso
iguale o número de jogos aqui. O próprio Mirassol aqui está atrás do Corinthians, 1 ponto só também. O Mirassol está com 12 jogos apenas, ou seja, tem 2 jogos a menos o Mirassol, né, cara? O Grêmio vem logo embaixo, no 12º, com 16 pontos, 1 jogo a menos que a gente também. E o Santos está com 14 pontos. O Santos que venceu o Flamengo, né, com gol aí do Neymar. E o Santos subindo na tabela, né, se afastando ali da zona da degola. Aí o time do Santos também com um jogo a menos que nós, o Corinthians aqui. Aí depois aqui tem a briga, né, que vai começar a ficar bonita aí no Campeonato Brasileiro. Temos o Inter com 14, o Vasco da Gama, né, o Vasco sempre sendo Vasco, né, cara. São Paulo, né, numa fase horrorosa também, com 13 pontos, também na beira da degola. E atrás tem na zona da degola o Vitória com 12, Juventude com 11, Fortaleza, né, que até caiu o técnico do Fortaleza, justamente por estar na zona de rebaixamento, e o Sport com 3 pontos ganhos na última posição. Então, galera, o Coringão consegue uma grande vitória aí, subiu bastante na tabela, porém a gente sabe que está com 1 jogo ou 2 jogos a mais que os seus concorrentes, mas cara, o importante é vencer fora de casa. O importante é vencer fora de casa. Falando novamente um pouco do jogo, a gente correu rapidinho aqui na tabela. Cara, o Corinthians não jogou bem. A maioria dos seus jogadores não jogaram nada na real, cara. O Garro mesmo, que a gente esperava alguma coisa do Garro, jogou mais ou menos ali. O Garro não foi aquele Garro que a gente gosta de assistir, né? O jogador atacante novo aí da base, que subiu aí, que se tornou titular hoje, cara, esforçado, tá? É um rapaz esforçado, de repente tem um futuro pela frente, de repente, né? Mas, cara, não foi assim uma coisa que nos encheu de esperança, de alegria de ver o Guinegão, né? O Guinegão, no caso, o nome do atacante do Corinthians, que hoje jogou lá como o número 9 do Corinthians. Cara, não é tudo isso, não é um grande jogador, mas se esforçou bastante. Gostei muito do esforço dele, tem que se esforçar mesmo, né? E Thales Magno não jogou nada, cara, na minha opinião. Teve muitas decisões erradas, precipitadas na hora de driblar, na hora de tocar a bola, recua muito a bola também. Cara, o Corinthians infelizmente tem que contratar, velho. Vai ter que contratar, com esse time não vai chegar muito longe, não. Infelizmente a verdade crua e nua é essa. Dorival Júnior está sendo já pressionado, porque Corinthians é Corinthians, meu irmão. Corinthians sim, time grande é assim, cara. Não tem muito resultado, começa a dar problema. Mas a vitória foi muito importante, ajudou a animar um pouco o clima do Corinthians, né, a trazer mais alívio ali no ambiente do Corinthians, essa vitória. Temos um jogo muito difícil agora pela frente, que é contra o São Paulo, né? São Paulo e Corinthians jogarão a próxima partida, vai ser um jogão de bola. São Paulo vai jogar no Morumbi em casa, então vai ser muito bom de ver esse jogo. E o Corinthians tem o retorno de alguns jogadores, como o Memphis Depay, como o Romero, por exemplo, que está retornando. O Michael mais uma vez se machucou, né, cara, como a gente viu. Inacreditável, né? O Michael mais uma vez se machucou. Galera, o negócio é doido. O Michael se machucou de novo, né, cara? Assim como o Gustavo Henrique se machucou de novo. É inacreditável isso que acontece com o Corinthians, né, cara? Inacreditável. E o Corinthians agora então vai se preparar para o jogo contra o São Paulo. Jogão de bola, clássico à vista, né? O clássico à vista na próxima rodada entre Corinthians e São Paulo. Podemos afundar aí o São Paulo cada vez mais para a zona da degola, né? Olha só aqui, ó, com 13 pontos, cara. Imagine só, o Corinthians vence o São Paulo e afunda mais e pode colocar o São Paulo na zona da degola. Então, o corintiano, você jogador do Corinthians aí, cara, meu, dê o seu sangue, velho. Se o Corinthians vencer, o São Paulo tá na zona de rebaixamento. Então, tem que... É final. Esse jogo tem que ser encarado como final aí. E o Corinthians tem que vencer, não interessa estar jogando lá no Morumbi. Obrigado a todos que nos acompanhou nessa análise desse jogo, um pouquinho do campeonato aqui. A gente correu rapidinho, né? Falamos rapidamente também dessa partida. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo, que assistiu até o final. Se você ainda não é inscrito e é corintiano, cara, tu tá perdendo tempo. Se inscreve no canal aí, ative o sininho para você receber
as notícias do Corinthians, curiosidades do Timão também, dá o joinha, porque toda vez que você der o joinha, o YouTube vai estar recomendando o conteúdo para que mais corintiano venha fazer parte aí dessa massa corintiana. E até o próximo vídeo, fiel torcedor. E vamos lá, vai Corinthians!